Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto, nos elevando a Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria. Estamos vivendo em um momento em que precisamos de muita sabedoria. Por isso, fechemos os nossos olhos e vamos orar e elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graça pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela salvação em Cristo Jesus, pela direção do teu Espírito Santo. Te rogamos pelos teus servos em toda a face da terra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente na vida de cada um e que nós tenhamos a coragem de pregar o verdadeiro Evangelho. Nem que isso, Senhor, nos cause dor, mas que nós tenhamos essa coragem que tu deste aos teus servos no princípio do Evangelho, intrepidez, como pediram os teus servos em Atos, para pregar a tua palavra sem ter medo de nada. Por isso, Senhor, te rogamos e te pedimos também, não nos deixes pregar aquilo que não é da tua vontade e que não faz parte da tua palavra, que não seja coisa do nosso coração, da sabedoria do homem, mas que seja tudo segundo a tua vontade e o teu querer. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu guardei um vídeo do pastor Eliezer, se eu não me engano, que ele fez uma profecia dizendo que na madrugada do dia 30 ia morrer, ia acontecer, que o anjo da morte ia passar, uma série de coisas. E eu quero pedir para os irmãos que observem Jeremias 23, que é justamente nesse assunto que nós vamos falar, na palavra de Deus, está aqui, né? E nós vamos usar do versículo 9 até o versículo 22 e vamos estudar sobre isso. Eu quero deixar isso o mais claro possível que eu puder, para que os irmãos observem o momento em que nós estamos vivendo e muitas vezes esses irmãos que pregam, que fazem essas profecias assustando, amedrontando, sem ter um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horrendas. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra.
Por, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetiza e vos enche de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente os que me desprezam: O Senhor disse: Paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: Não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela entendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, e eles contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, não teria feito ouvir as minhas palavras o meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações? Então, meus queridos irmãos, esse é um estudo que nós precisamos fazer, porque o momento é muito oportuno. Nós temos milhares de pregadores e muitos desses pregadores querem usar a palavra de Deus não como ela é, não usando a palavra verdadeiramente, mas dizendo alguma coisa que sai do seu coração, achando que ele está fazendo o bem. E eu, a ver aquele vídeo, eu me preocupei muito, porque eu sei que muitas pessoas viram e ouviram aquelas palavras e foram amedrontados com aquelas palavras. Ficaram mais angustiados, e no momento em que nós estamos vivendo um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de choro, em que muitas pessoas de nossas famílias estão indo por causa dessa enfermidade maluca, ainda vem um pregador a dizer essas coisas, um ameaçar com muitas mortes. Mas veja bem o que a palavra do Senhor diz. Os profetas de Samaria bem viam loucura e profetizavam da parte de Baal. Porque essas coisas, quando a pessoa diz que é profeta de Deus, ela tem que acontecer. Porque Deus não dirá algo que não vai acontecer. E eu guardei bem isso para que nesse momento eu possa dizer para a minha igreja que nós devemos ter cuidado com esses falsos profetas, que nós devemos ter cuidado com o que nós enviamos através da mídia, porque muitas vezes esses textos que eles fazem não tem nada a ver com a Bíblia. E se nós passamos de um para outro e mandamos para alguém, para outras pessoas, nós estamos sendo coniventes. E nós não podemos ser coniventes, porque nós conhecemos a palavra. Hoje eu ouvi a irmã Maria, ligou para mim hoje, para falar disso. Para dizer que uma pessoa dela lá tinha
se assustado com isso, com esse medo e outros. O irmão Francisco ontem, antes de ontem, numa ligação que eu fiz para ele, acho que ontem, se eu não me engano, ele também falou, quando uma criança de 7 anos atendeu ele, tio, vai morrer muita gente e tal. Então, meus queridos irmãos, vamos ser mais criteriosos com os nossos, com aquilo que a gente coloca nos grupos. Nós não podemos colocar qualquer bobagem. Aliás, bobagem nenhuma. Nós devemos colocar somente aquilo que é verdadeiramente da palavra de Deus. E nesse texto que nós lemos, o Senhor faz um questionamento. Faz um questionamento. Perguntando se esses profetas, se eles ouviram, se eles participaram do conselho do Senhor, se eles ouviram alguma coisa verdadeiramente do Senhor. E por isso, a própria palavra nos diz assim, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperança. Não acreditemos nessas coisas. Vamos, como nós sempre dizemos, tanto na nossa escola bíblica dominical, que o irmão Cid fala, que eu falo, a respeito de nós sermos crentes bereanos. Vamos consultar a palavra de Deus se está correta. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não dê ouvido. E nem passe para ninguém. Elimine aquilo. E ele pergunta no versículo 18, porque quem esteve no conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve nesse conselho e se ouviu de verdade a palavra de Deus, ele não ia dizer nada que saísse da sua inteligência, do seu coração, da sua vontade. Ele só diria aquilo que saiu da boca do Senhor. Por isso, meus irmãos, que esse é um texto que nós devemos estar atentos, e principalmente no momento em que nós estamos vivendo. E veja bem aqui, ele diz no versículo 20, não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isso claramente. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós estamos abrindo as mídias sociais e ouvindo milhares de pregações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E principalmente essas profecias das quais os profetas diz, o Senhor me revelou. Tem que conferir, tem que ver. A nós cabe a observância da palavra de Deus, das palavras de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Está tudo claro dentro da palavra. Tudo que vai acontecer. Esses são os dias que nós estamos vivendo, dias de dificuldades, dias difíceis. E nós sabemos claramente que esses dias estão escritos na palavra de Deus. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Vamos ter essa consciência de tudo que a gente ouvir. Vamos olhar se está de acordo com a palavra de Deus. Paulo nos deu a liberdade dizendo, você pode ler de tudo, ver tudo, mas só retenha aquilo que é importante, que é bom. O que não é bom é mentira. O que é bom é a verdade. E por isso a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa verdade é Jesus, é as suas palavras.
Então, meus amados, eu rogo aos irmãos que nós tenhamos essa claridade, observar nesses dias que nós estamos vivendo. São dias difíceis. Virão muitas outras coisas pela frente. Mas tenhamos o cuidado de guardar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, e fazer uso dela. E eu rogo aos irmãos que, em nome de Jesus, não use as redes sociais para transmitir algo que não seja da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a sabedoria de estarmos sempre à sua disposição do nosso Pai, do Espírito Santo. Amém.